A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele a honra. Seja louvado, meu Deus, seja adorado, Senhor, engrandecido seja o teu nome. Tu és glorioso, tu és poderoso, seja adorado para sempre, sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele a glória, para sempre. Amém. Aleluia. Deus é digno de ser adorado, Deus é digno de ser louvado, Deus é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Tudo é para Ele, tudo vem dEle. A palavra de Deus nos diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nada poderia ter sido feito se não fosse pela palavra viva que é Jesus, pela operação do Espírito Santo e pela criatividade, onisciência, onipresença, onipotência do nosso Deus Todo-Poderoso. A Ele seja dada a honra, a glória e todo louvor, toda adoração. Sabe, nós passamos por dias em que, de todo jeito, o nosso inimigo tenta nos tirar da presença de Deus, trazendo situações em que nós nos encontramos sendo, como que eu posso dizer? Sabe quando você fica entre a cruz e a espada? Existem dias em que você está sempre 24 horas o tempo todo entre a cruz e a espada. Muito próximo de reclamar, de murmurar, e muito próximo de simplesmente agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele faz. No livro de Deuteronômio, no capítulo 10, no versículo 21, nós lemos assim: seja Deus o motivo do seu louvor, pois Ele é o seu Deus, que por vocês fez aquelas grandes e temíveis maravilhas que vocês viram com os próprios olhos. Aqui está se referindo às maravilhas, aos milagres que Deus fez na terra do Egito para convencer Faraó a libertar o povo de Israel,
que era escravo no Egito. E depois, quando eles saíram, Deus ainda abre o mar vermelho para eles passarem. E naquele mesmo mar vermelho, Deus afoga todo o exército de Faraó. E aqui diz que nós temos que ter Deus como único motivo do nosso louvor. O único motivo do nosso agradecimento, o único motivo da nossa confiança, da nossa adoração. É o que a palavra de Deus nos diz quando Deus nos manda adorar somente a Deus. Não terás outro Deus diante de ti. Somente ao seu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Sabe, hoje é um desses dias em que a gente passa o dia inteiro sendo tentado a reclamar, sendo tentado a murmurar, sendo tentado a falar mal, a brigar, a sair da presença de Deus. E eu glorifico a Deus que pela sua graça e misericórdia a gente consegue vencer a tentação, consegue se manter firme na presença de Deus, consegue se manter firme nos propósitos de Deus. Eu acredito que da mesma forma como Jesus foi tentado no deserto, logo depois que Jesus foi batizado, a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo desce sobre ele, demonstrando o enchimento de Jesus com o poder do Espírito Santo. E logo depois, o Espírito Santo leva Jesus para o deserto e a palavra é bem clara. Leva Jesus ao deserto para ser tentado, para ser provado, para passar por provações, aonde Jesus fica 40 dias e 40 noites jejuando. E no final ele tem sede, no final ele tem fome. Sede não, a palavra de Deus diz que ele tem fome. E o diabo chega diante de Jesus e começa a tentá-lo com a própria palavra. Olha só como o nosso inimigo é astuto. Quem é a palavra? A palavra é o próprio Jesus. No início era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E logo depois fala-se que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E o diabo tenta Jesus, a palavra viva, com a própria palavra. Não é muito ousadia desse nosso inimigo? Agora você fica pensando, se o nosso inimigo fez isso com o próprio Jesus, o que ele não faz conosco? De uma forma sutil, de uma forma velada, escondida, fantasiada? Não se engane, meu querido, o diabo não vai aparecer para você com chifres, rabinho, tridente na mão te espetando, não. O diabo vai vir em forma de uma mulher muito linda, num corpão muito bonito. O diabo vai vir na forma de um homem muito bem escultural, educado, falante. É assim que o inimigo chega para nós, com pratos que nos chamam a atenção, e o mais interessante é que ele chega com aquilo que você está precisando naquele momento. É o que ele traz para você. Se você está revoltado com alguma coisa, chateado com alguma coisa, ele traz a razão, ele te dá razão. Ele bota alguém do seu lado dizendo, não, você tem razão, realmente é assim mesmo. Você tem toda a razão. Você tem que reclamar mesmo. Olha, isso é muita injustiça.
Você tem que reclamar. E com isso ele vai nos enredando, ele vai nos colocando diante, no meio da sua rede, vai nos levando para o centro da sua armadilha, esperando só a chance de puxar e a gente cair. No livro de Naum, no capítulo 1, no versículo 7, a palavra de Deus diz assim: o Senhor é bom. Deus é um refúgio em tempos de angústia. Deus protege aqueles que nele confiam. Então, quando o diabo chega diante de você com todas essas artimanhas, para onde nós corremos? Para Deus que é bom. Corremos para Deus que é refúgio em tempos de angústia. Corremos para Deus que protege os que nele confiam. Se você está firme diante de Deus, se você está firme em Jesus, é para Deus que você corre. Em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23, a palavra de Deus nos diz assim, olha só que interessante. Acima de qualquer coisa, guarde o seu coração, porque é dele que vem toda a fonte da vida. É dele que depende toda a sua vida. O que essa palavra está querendo dizer? O que é o nosso coração? O nosso coração é onde está o nosso desejo. É onde estão as nossas vontades. É onde estão os nossos planos. É onde está o nosso orgulho, a nossa arrogância, a nossa sabedoria, pseudo-sabedoria. E a palavra de Deus diz que nós temos que guardar de todas as coisas, olha só, de todas as coisas, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Em outra passagem diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de amargura, a sua boca vai ser amarga. Se o seu coração está cheio de amor e de confiança em Deus, a sua boca vai ser abençoadora. Vai profetizar coisas boas sobre você, sobre a sua vida. Guarda o teu coração, não permita que o teu coração se contamine com as coisas desse mundo. Sabe, a gente é chamado, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós somos chamados para andar na contramão do mundo. Nós somos chamados para fazer as coisas inversamente ao que o mundo acha. Hoje eu recebi uma mensagem muito, muito interessante e ela fala assim: a concorrência é para os fracos, porque os fortes estão se ajudando. Olha só! A concorrência, que é o que nós vemos no mundo, as pessoas concorrendo umas com as outras, disputando, querendo ser melhor, querendo estar na frente, querendo ser o primeiro. A concorrência é para os fracos. Porque os fortes, eles estão se ajudando. Isso vem totalmente contrário ao que o mundo nos prega. Isso vem totalmente contrário ao que o mundo diz que nós temos que fazer. Porque o mundo nos diz que nós temos que ser melhor que os outros. O mundo nos diz que nós temos que atropelar, que nós temos que estar no topo. Nós temos que ser os mais sábios, os melhores. E a palavra de Deus diz
que aquele que quer ser o melhor seja aquele que serve a todos. Aquele que quer ser o líder, aquele que quer estar na frente, seja aquele que está lá no final, ajudando os mais fracos, ajudando a todos a chegarem no mesmo objetivo. A concorrência é para os fracos, porque os fortes estão se ajudando. Olha só o que diz em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2. A palavra de Deus fala assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que eu renovo a minha mente? Eu renovo a minha mente lendo a palavra de Deus. Eu renovo a minha mente estudando a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, lendo a Bíblia, gastando, investindo o meu tempo, aprendendo da palavra de Deus, pedindo ao Espírito Santo que me ensine, me dê discernimento, conhecimento das Escrituras. É assim que eu renovo a minha mente. É assim que eu mudo a minha maneira de pensar. Tem muita gente que chama isso, vocês estão fazendo lavagem cerebral. Não, meu querido, não. Muito pelo contrário. Nós estamos optando por viver uma realidade. Nós estamos optando por viver princípios de família, de amor ao próximo, princípios de compaixão, princípios de compadecimento com relação ao próximo, princípios de generosidade, de ajuda ao próximo. Nós estamos pautando a nossa vida em amor. Deus é amor. E Ele nos amou, a palavra de Deus nos diz que Ele nos amou de tal maneira, de forma tão grande, tão grandiosa, que Ele entregou o seu próprio Filho para morrer por nós. Quando a gente ainda era pecador, quando a gente ainda andava errado. Renovação da mente, para que a gente seja capaz de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você tem vontade de fazer a vontade de Deus? Você tem vontade de que a sua vontade não seja mais feita, mas sim a vontade de Deus na sua vida? Será que você tem vontade de que os planos de Deus se cumpram na sua vida e não os seus próprios planos? Não é fácil você andar nos caminhos do Senhor. Não é fácil você ser um verdadeiro cristão. Porque nós estamos constantemente andando na contramão do mundo. Nós estamos constantemente batendo de frente com aquilo que o mundo chama de correto, mas Deus condena. Não é fácil. Jesus, ele disse que se o mundo odiou a ele, o que vai fazer conosco, que somos discípulos dele? No livro de 1 João, no capítulo 2, versículos 15 a 17, nós lemos assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, ou seja, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas são coisas do mundo.
O mundo e a sua cobiça vão passar. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Sabe o que ele está dizendo aqui? Tudo aquilo que você conquistar nesse mundo, coisas materiais, riqueza, casa, carro, prazeres, tudo vai ficar no caixão. Tudo vai ficar e terminar quando você der o seu último suspiro. Mas aquele que faz a vontade de Deus vai ter uma promessa, ele tem uma promessa, não é que vai ter, ele já tem uma promessa de vida eterna. Se a gente se mantiver firmes, se nós nos mantivermos no propósito de Deus, nós temos a promessa da vida eterna com Deus. Ou seja, as coisas daqui não são importantes, as coisas daqui são importantes para essa vida, para esse mundo. Mas existem coisas mais importantes, que são aquelas que estão no porvir, na eternidade, depois da morte. Ah, você não acredita em vida após a morte? Pois eu quero te dizer, meu querido, minha querida, independente de você acreditar ou não, ela existe. E ela não depende da sua crença para existir. Ela existe de todo jeito. A vida eterna é real. Se você não acredita, eu lamento muito, mas ela é real, independente daquilo que você pensa. Então, que essa palavra hoje venha mostrar para nós aquilo que Deus está querendo que a gente abra os nossos olhos para enxergar. O que é mais importante na sua vida? O que você está dando mais valor? O que você busca em primeiro lugar? O reino de Deus e a sua justiça? Ou as coisas desse mundo, as conquistas desse mundo? A palavra de Deus, ela nos diz que quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas nos são acrescentadas. Você já pensou nisso? Que essa palavra venha nos fazer pensar um pouco sobre como está a nossa vida hoje. Será que nós estamos deixando o inimigo nos provocar e conseguir nos tirar da presença de Deus? Será que nós estamos permitindo que o inimigo vença as batalhas mentais que nós temos todos os dias? Todos os dias. Que essa palavra venha nos ajudar a nos manter firmes na presença do Senhor, no caminho de Deus, e que nós possamos renovar a nossa mente na palavra de Deus, para que a gente possa receber, reconhecer e provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Glória a Deus! Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você quiser e puder, assine o nosso canal, nos ajude. Nos ajude a fazer com que essa palavra seja enviada até os confins da internet. Em nome de Jesus. Seja você um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra e envie para todos os seus contatos, poste nas suas redes sociais. Nos ajude a proclamar e propagar a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. Aonde a gente estiver andando, aonde a gente estiver trabalhando, estudando, convivendo com os nossos amigos, que a gente fale dessa palavra, que a gente fale de Jesus, a palavra viva, em todos os lugares, que a gente seja um testemunho vivo daquilo que Deus faz nas nossas vidas, que a gente seja um testemunho vivo de que nós somos habitação do Espírito Santo e que nós somos cheios do Espírito Santo
todos os dias, em nome de Jesus. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, aonde quer que você ande, por onde quer que você vá. Seja uma bênção. Ajude os outros, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Abreijos para você. E até o próximo vídeo.